quinta aula de hidráulica 2. Vamos, nesta aula, aplicar o teorema dos πs para a determinação de alguns adimensionais importantes para a classificação dos escoamentos, tanto em condutos fechados como condutos abertos. Vamos determinar o ponto homólogo de operação no inversor de frequência. Importância do ponto homólogo é aquele onde nós vamos realmente ter o mesmo rendimento e é onde poderemos comparar a potência consumida com a utilização do inversor e com a utilização de válvula de controle de vazão. Vamos iniciar os nossos estudos das tubulações complexas. Hoje estaremos resolvendo um exercício dos 3 reservatórios. O número de Froude desempenha um papel importante para a classificação dos escoamentos em canais. Se fizermos uma comparação com o número de Reynolds, nós teríamos o laminar correspondente ao subcrítico. No laminar nós tínhamos o Reynolds menor ou igual a 2000, no subcrítico nós teremos Froude menor do que 1. A transição comparada com o crítico, a transição ocorria no escoamento onde o Reynolds estava compreendido entre 2000 e 4000. O crítico ocorre quando o Froude for igual a 1. E o turbulento vai estar ligado com o supercrítico. O supercrítico ainda seria o nosso escoamento torrencial e o subcrítico seria o nosso escoamento fluvial. No caso do supercrítico, né, com o turbulento, o Reynolds seria maior ou igual a 4000 e o Froude seria maior do que 1. Além disso, o Froude é importante para classificar os ressaltos hidráulicos, como os ressaltos ondulados, onde temos o Froude compreendido entre 1 e 1.7, ressalto fraco, ressalto oscilante, ressalto estacionário e ressalto forte. Ora, o Reynolds relaciona a força viscosa com a força de inércia. O Froude relaciona a força de inércia com as forças gravitacionais. Reynolds, ou VDH sobre μ ou VDH sobre Ni. Froude, velocidade, profundidade hidráulica, aceleração da gravidade. O número de Reynolds e o número de Froude são obtidos pelo teorema dos π, como já havíamos mencionado. Sabendo que as variáveis que influenciam no fenômeno são massa específica ρ, velocidade v, comprimento característico L, que no caso do Reynolds é o diâmetro hidráulico, no caso do Froude é a profundidade hidráulica, viscosidade dinâmica, o μ, e aceleração da gravidade, pede-se escrever os adimensionais que caracterizam esse fenômeno, adotando-se a base ρVL. Lembre-se que a persistência e a dedicação somada com a disciplina possibilitam o aprendizado. Então vamos praticar isso. Vamos partir para o nosso segundo ponto do nosso encontro. Vamos reforçar a determinação da potência nominal da bomba no ponto A. Lembre, nós tínhamos um ponto de trabalho e desejávamos reduzir a vazão. Tínhamos 2 possibilidades para isso. Reduzir a vazão fechando parcialmente uma válvula controladora de vazão, no caso uma válvula globo, que daria esse ponto B. Isso foi ocasionado aumentando-se a perda de carga. Ou mudando a rotação da bomba através do inversor de frequência, obtemos o ponto A. Nesse caso, a válvula permaneceria totalmente aberta, ou até mesmo nem teríamos necessidade dela. Aqui nós teríamos a vazão desejada, que seria igual tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Objetivo: comparar a potência nominal do ponto B com a potência nominal do ponto A. Indiretamente, nós estaremos comparando a potência consumida no ponto B e no ponto A. A determinação no ponto B é relativamente simples, porque nós temos a vazão, entramos com a vazão na equação da curva da bomba e obtemos o HB. Então temos a vazão e temos o HB. Como nós temos o rendimento, entramos com a vazão na equação do rendimento e temos o rendimento. Então no ponto B é relativamente simples. A partir daí, tendo
a vazão, o HB e o rendimento, podemos tranquilamente calcular a potência nominal, já que a potência nominal seria o produto do peso específico pela vazão, pela carga manométrica, dividido pelo rendimento. Então, nós teríamos peso específico, vazão, carga manométrica, dividido pelo rendimento. A rotação assíncrona, aquela que flutua em torno de uma rotação, foi obtida impondo a condição de semelhança entre o coeficiente manométrico dos pontos A e B. Então, nós temos o π do B igual ao π do A. A partir daí, a rotação assíncrona obtida seria a rotação original. No caso do exemplo dado no encontro anterior, era 3.500 RPM, vezes a raiz quadrada da carga manométrica do ponto A, que foi obtida com a vazão desejada. Lembre, nós temos a equação, temos a vazão, substituímos e automaticamente vamos ter o HB. O HB do ponto B, de maneira análoga, e aí nós achamos a rotação assíncrona obtida. Do ponto A, temos então a carga manométrica e a vazão. Para achar o rendimento, impondo a condição de semelhança dos coeficientes de vazão, e determinamos a vazão do ponto homólogo. O ponto homólogo é aquele que tem o mesmo rendimento. Observe em curvas de bomba que ele muitas vezes não coincide com o ponto de trabalho. Então, nós teríamos a vazão do ponto homólogo sobre a rotação original, igual a vazão desejada, que conhecemos, sobre a rotação assíncrona obtida, calculada através da imposição do coeficiente manométrico, condição de semelhança. A partir daí temos a vazão. Ora, se nós temos a vazão do ponto homólogo e temos a equação da curva do rendimento, tranquilamente nós podemos calcular o rendimento. Tendo o rendimento calculado no ponto homólogo, como nós já tínhamos a vazão do ponto A e a carga manométrica do ponto A, podemos calcular a sua potência nominal. E aí comparar com a potência nominal do ponto B. Importante, na verdade, essa comparação, nós gostaríamos de comparar a potência consumida, até para justificar que o inversor faz com que eu consuma menos potência. Isso é simples, a potência consumida é a potência nominal da bomba dividido pelo rendimento do motor. No caso, o motor é o mesmo e o rendimento seria o mesmo para as duas situações, praticamente. Então, novamente reforço, a persistência e a dedicação somada à disciplina possibilitam o aprendizado. Vamos praticar isso e vamos resolver aquele exercício que foi proposto no encontro anterior, no vídeo anterior a este. A determinação da frequência a ser imposta para obter a vazão desejada. No caso da mudança da rotação da bomba, sem mexer na válvula de controle, mantendo a válvula de controle totalmente aberta ou até mesmo sem a válvula na instalação. A frequência, ela sempre vai ser calculada com a rotação síncrona, aquela que se mantém constante. Isso é fundamental eu ter em mente. Então, veja, a frequência imposta seria o número de polos vezes a rotação síncrona obtida dividido por 120. A rotação síncrona foi a rotação assíncrona que nós obtivemos impondo a condição de semelhança entre os coeficientes de vazão, dividido por 1 menos o escorregamento. Ficar velho é obrigatório. Crescer é opcional. Vamos iniciar o estudo de tubulações complexas. No caso, o escoamento de 3 reservatórios será essa a introdução. E vamos iniciar com um exercício de prova já, para que a gente possa entender o fenômeno e depois vamos estudar com mais detalhes. Um exercício de prova que caiu na USP de São Carlos, no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Prova substitutiva, em 2002.
A instalação de recalque mostrada na figura possui duas bombas iguais associadas em paralelo, vencendo um desnível geométrico de 30 metros. Esses 30 metros, na verdade, como todos os reservatórios vão estar abertos, vai ser a nossa carga estática. No gráfico abaixo são apresentadas as seguintes curvas características. Curva característica da tubulação 1, curva característica da tubulação 2, que seria respectivamente C1 e C2, curva resultante das duas bombas iguais associadas em paralelo. Então aqui eu já estou com as bombas associadas em paralelo, CB2. Determine, item A, a vazão em cada tubulação com as duas bombas funcionando. Item B, a vazão em cada tubulação com apenas uma bomba ligada. Item C, o ponto de funcionamento do sistema estando as duas bombas ligadas. Item D, a vazão da tubulação 2, caso o registro da tubulação 1 fosse totalmente fechado e as duas bombas estivessem funcionando. Aqui está o nosso reservatório de captação. Tubulação que alimenta o R1 é a tubulação 1. Tubulação que alimenta o R2, tubulação 2. Do nível de captação ao nível de distribuição, já que tanto o reservatório 1 quanto os dois estão no mesmo nível, seria o nosso 30 metros. Já que nós teríamos as duas bombas associadas em paralelo. Aqui nós teríamos o que nós chamamos de nó, né? As vazões que chegam seria igual às vazões que saem. No nó, sempre a somatória das vazões vai ter que dar zero, ou seja, a somatória das vazões que entram tem que ser a somatória das vazões que saem. Se somarmos todas, ficaremos com nenhum acúmulo no nó. Aqui nós temos a curva CB2, que já representa a associação em paralelo das bombas, e aqui nós temos a curva alimentando o reservatório 2, C2, alimentando o reservatório 1, C1, respectivamente, tubulação 2, tubulação 1. Vamos só recordar algumas coisas, né? Nós iremos pensar em associação em série toda vez que nós teremos que aumentar a carga manométrica. E vamos pensar em associação em paralelo toda vez que a gente pretender aumentar a vazão. Pensar em associação em série, um dos exemplos clássicos seria os oleodutos. Pensar em associação em paralelo, algumas das aplicações clássicas seriam a irrigação e o abastecimento, tanto de cidades quanto bairros, assim por diante. Agora, o que tem que ficar claro é que eu penso na associação sempre para a redução de custos de projeto, aumento de segurança na operação e flexibilidade do processo, que me permita uma hora aumentar ou outra hora manter a situação inicial. Na associação em paralelo, para a mesma bomba, deve-se lembrar que para o mesmo HB a gente soma a vazão, para obter a vazão da associação. Então, no caso de duas bombas iguais, nós estaríamos pegando para o mesmo HB, a vazão em paralelo seria duas vezes a vazão correspondente a de uma bomba. Então, nós teríamos aqui, supondo, para a carga manométrica 1, nós teríamos a vazão 1. Para a associação em paralelo, na mesma carga, nós teríamos uma vazão da associação em paralelo, que seria duas vezes a vazão do ponto 1. Ok? Observar que isso, se nós tivéssemos aqui um ponto de trabalho, esse ponto de trabalho demonstra que eu não dobro a vazão, porque eu tenho problema de perdas. Então, eu aumento a vazão, mas não chego a dobrá-la. Foi dessa maneira que nós obtivemos a curva CB2 do problema. Então, nós tínhamos o mesmo HB e multiplicávamos a vazão daquele HB por 2. Já as curvas dos sistemas, tanto a C1 quanto a C2, foram obtidas aplicando-se a equação da energia, respectivamente, do nível de captação ao nível de distribuição, no caso do R1, do nível de captação ao nível de distribuição, no caso R2. Tradicional, carga inicial, mais a carga que o sistema precisa, é igual à carga final, mais as perdas de carga antes da bomba e depois da bomba, deixando essas perdas em função da vazão. E a partir daí nós construímos as curvas da instalação.
Resolução do item A, que seria a vazão em cada tubulação com as duas bombas funcionando, e do item C, o ponto de funcionamento do sistema estando as duas bombas ligadas. O que nós temos? Nós temos a curva da associação em paralelo e a curva individual de cada um dos sistemas. Olha, só que esse sistema vai estar ligado praticamente em paralelo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que somar as curvas. Né? Ou seja, nós vamos ter que pegar a vazão da curva 1 para o mesmo H, no caso do exemplo aqui 40, e vamos acrescentar na curva 2, obtendo um ponto. E vamos fazendo isso, olha, 50, pegamos o valor da vazão, no caso 3, e acrescentamos esse 3 à curva C2. Vamos fazendo isso, olha, 60, acrescentamos, 70, acrescentamos, 80, acrescentamos. A partir daí, nós temos a CCI do sistema, já considerando a alimentação simultânea dos dois reservatórios. No cruzamento da CCI com a CB2, nós vamos ter o nosso ponto de trabalho. Temos a vazão, no caso aqui 9,6 litros por segundo, e temos o nosso HB do ponto de trabalho, 70 metros. Importante observar que ao ler o HB do ponto de trabalho, esse vai cruzar tanto a curva C2 quanto a C1. Ao cruzar C2, nós vamos ler a vazão que nós teremos na tubulação 2, no caso 5,2 litros por segundo. E ao cruzar C1, nós teremos a vazão na tubulação 1, 4,4. Ora, é claro, 4,4 mais 5,2 vai dar o nosso 9,6. Aí nós teríamos a resolução do item A e a resolução do item B. Resolução do item B, a vazão em cada tubulação com apenas uma bomba funcionando. Ora, o que nós temos que inicialmente é traçar a curva de uma bomba só, porque nós já temos a CCI, tínhamos o ponto de trabalho com a associação em paralelo. Agora, como nós vamos traçar a curva de uma bomba só? É só lembrar, para o mesmo HB, nós vamos reduzir a vazão pela metade. Então, nós teríamos aqui, em 90, reduzimos a metade. Em 80, reduzimos a metade. Em 60, reduzimos a metade. Em 53, reduzimos a metade. A partir daí, unindo os pontos, nós vamos ter a curva característica de uma bomba só. Aonde ela cruzar a nossa curva da instalação, que ela vai estar alimentando os dois reservatórios, nós teremos o nosso ponto de trabalho. No caso, a vazão de 6,2 litros, uma carga na ordem de 48 metros. Ao ler essa carga, ela vai cruzar a curva C2 e a C1. Então, nós teríamos, respectivamente, pela tubulação 2, uma vazão de 3,4 litros por segundo, e na tubulação 1, uma vazão de 2,8. É claro que somando as duas vai nos dar o 6,2. E observem que a associação em paralelo foi para aumentar essa vazão de 6,2 para 9,6. Aí nós teremos a resposta do item B. Né? Na tubulação T1, uma vazão de 2,8 litros por segundo, na tubulação T2, uma vazão de 3,4 litros por segundo. No item D, nós desejamos determinar a vazão em T2 caso o registro da T1 tivesse totalmente fechado e tivermos com as duas bombas funcionando. Ora, se T1 está totalmente fechado, a curva de C1 vai coincidir com H e nós só teríamos a curva de C2. E o ponto de trabalho é obtido no cruzamento dessa C2 com a CCB2. Então teremos uma vazão na ordem de 6,4 litros por segundo. Assim foi o início dos nossos estudos relacionados com as tubulações complexas. Sugiro para o nosso próximo encontro uma leitura que seria encontrada na internet, relativa a COBEM de 2005, que se intitula Software Didático de Hidráulico para Docentes e Alunos, o problema dos 3 reservatórios. É isso aí, moçada. Se esse material lhe for importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão Mecflu Resolve.
Desta maneira, você vai estar me ajudando a dar continuidade a este projeto. Bons estudos!